bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, Geraldinho. Mais um tema interessante para tratar com os nossos ouvintes. E você pode mandar para cá sua pergunta. 99205-3030. 99205-3030. Nosso ouvinte já inclusive manda a seguinte pergunta. Bom dia, Dr. Robson. Gostaria de pedir uma orientação. Existe uma idade mínima para castração de um cãozinho da raça Lulu da Pomerânia? O pós-castração necessita de alguns cuidados específicos? Obrigado, um abençoado fim de semana. A pergunta vem da nossa ouvinte Bernadette. Aproveitar aqui a pergunta dela, doutor Robson, para a gente falar aqui um pouco sobre castração no programa de hoje. Vamos lá. As castrações, nós podemos dividi-las em dois, né? A parte de machos e a parte de fêmeas. Como ela pergunta aí, o Spitz, o Lulu da Pomerânia, os cães, em geral, a indicação é que você faça a castração desses animais se você não quiser esses animais para a reprodução. Se você quer para a reprodução, você tem de deixar os órgãos sexuais desses animais. Mas se você não quer para a castração, você vai fazer a remoção nos machos dos testículos, tá? Ou fazer a ligadura, né, desses animais. Porém, a indicação é que faça a castração para a remoção dos testículos, que é onde vai ser produzida a testosterona. Em machos, a indicação é que a castração ela seja realizada a partir dos 6 meses de idade. Aí podendo nos machos 6 meses, 7 meses, 8 meses de idade. E os cuidados pós-operatórios, eles são os cuidados necessários para que ocorra uma boa cicatrização da linha cirúrgica e que esse animal não tenha problema em pós-cirúrgico. E o principal problema que existe em pós-cirúrgico são as lambeduras nos machos. Significa dizer que o macho ele tem o hábito de ficar lambendo onde foi ali a incisão para a remoção dos testículos. E, consequentemente, ele cria uma lesão na pele ou as bactérias que estão na saliva desse animal vai lá e contamina a cirurgia, dando muitas vezes descência de sutura, quer dizer, os pontos se abrem. É importante que esse animal, ao ser cirurgiado, ou ele use uma proteção ali nos testículos, né, no local onde foi feita a cirurgia, ou ele vai usar um colar elisabetano, que é um colar que protege, impede que esse animal tenha acesso à linha cirúrgica. Já nas fêmeas, as fêmeas cadelas, a indicação é que você faça a cirurgia desse animal, a histerectomia, né, onde você retira ovários, trompas, útero, você faça antes que ela entre no primeiro cio. Tem um estudo americano que diz que ao você fazer a remoção dos ovários, né, a histerectomia, antes que o animal entre no primeiro cio, a probabilidade de câncer de mama é 0,8%, né? 0,5%, é muito baixa. Então tem um indicativo que os hormônios ali que estão atuando nos ovários, principalmente a progesterona, tá? E a prostaglandina, que são os dois principais, eles interferem diretamente em animais que têm a predisposição a câncer de mama. Então você faz também os mesmos cuidados ao você fazer a cirurgia de histerectomia, você faz os mesmos cuidados com roupa cirúrgica, né, para impedir que o animal tenha acesso a lamber a cirurgia, ou você também usa o colar elisabetano. E as medicações que o médico veterinário prescrever. Alguns médicos veterinários prescrevem antibióticos, outros não. Prescrevem medicação para dor, né, prescrevem anti-inflamatório, isso aí vai ficar a critério de cada profissional médico veterinário. Já nos gatos, por que eu separei essa resposta em cães e gatos? Porque as técnicas são diferentes, o pós-operatório muitas vezes são diferentes. Em felinos, a cirurgia, né, você não dá ponto na pele nos gatos, tá? Alguns dão ponto na pele, mas a maioria não dá. Você muitas vezes no gato, o ponto interno você faz a sutura com cordão, né, do próprio animal.
Outra característica de gatos, né? A incisão hoje de gatas é uma incisão muito pequena, porque a gente faz a cirurgia com um gancho e o acesso é praticamente só para você entrar com o gancho, pinçar o útero e fazer a cirurgia toda externa. Então fica uma incisãozinha aí por volta de 1 centímetro e meio, bem pequena. Antigamente se fazia uma cirurgia com uma incisão bem grande, de 5, 6 centímetros, tá? 3 centímetros, 2 centímetros, ia depender do cirurgião. Então fica aí esse alerta. E do mesmo jeito, o pós-operatório de gata é você principalmente mantê-la com roupa cirúrgica, já que a gata ela tem a característica não de lamber, mas ela tem a característica de arrancar os pontos com a boca tentando tirar. Então são essas aí as dicas que a gente dá. E gata, principalmente, mantê-la num canto onde ela não sube, não pule lá de cima e não abra os pontos. Então isso daí são as principais características. Mas a idade é a partir aí dos 6 meses, 5, 6 meses de idade. E gata, pessoal, castre com 5 meses, porque senão ela já entra no cio e cruza. Agora eu fiquei curioso quando você falou aí na dor, né? Como é que eu consigo identificar? Como é que o cuidador, o dono do animal vai conseguir identificar que o cachorro ou o gato está sentindo dor pós-cirurgia? Olha, em gato, principalmente dilatação de pupila. O gato, ele quando está sentindo dor, a primeira coisa que o gato faz é dilatar a pupila. A pupila dele fica bem dilatada a zona, né? Nós temos a midríase e a miose. A miose é quando o olho fica apertadinho e a midríase é quando fica dilatado. Então o olho vai ficar lá em midríase, né? Todo dilatado, e aí você suspeita que esse animal está num quadro de sentindo dor. Aí já os cães eles ficam mais quietos, ficam sem querer andar, né? Ficam sem querer comer água, beber água, comer, né? Se alimentar. Isso aí são umas características que a gente pode identificar que o animal está apresentando dor. Não emite nenhum ruído sonoro? Olha, praticamente não, só se for gemido, tá? O gato, ele não tem essa característica. Quando o gato mia, ele sente dor também, né? Porque o ato de miar faz com que ocorra ali contrações e as contrações propiciam dor. Mas ele não gosta de ser tocado, porque se ele for tocado, ele vai sentir dor. Consequentemente, aí ele mia. Quando ele sente dor, ao pegar, aí ele vai miar porque está sentindo dor. Essas características aí, ela não são sinais obrigatórios. Muitas vezes é um conjunto, ou muitas vezes o animal sente a dor e não apresenta sintomatologia nenhuma. Mas é super interessante que o profissional, em pós-operatório, ele prescreva a medicação para que esse animal não sinta dor, porque o ato cirúrgico propicia dor. O ato cirúrgico ou a cirurgia para castração tem riscos? Existe. Olha, risco não é brincar. Eu sempre digo no consultório que risco existe para tudo. Tá? Se você for fazer um procedimento em uma unha, existe risco de óbito. Humano ou animal? Também. Animal, humano, o que você for fazer, Geraldinho. Por quê? Porque você envolve... primeiro você está mexendo com um ser humano, tá? com um ser vivo, na verdade. Tá? Esse ser vivo ele pode ter diversas patologias que você não detectou. Por exemplo, ele pode ter um problema cardíaco, ele pode ter um problema neurológico, ele pode ter um problema alérgico a algum dos produtos que você vai utilizar e ele entrar em um choque anafilático. Ele pode ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Então, tudo que você for envolver o ato cirúrgico para esse animal, existe risco. Agora, hoje, com o avançar das tecnologias, com o avançar dos centros cirúrgicos, hoje a gente se cerca, tá, de cuidados preventivos para que você minimize os riscos de óbito em um ato cirúrgico. Então você se cerca de um anestesista, você se cerca de drogas que atendam aquele animal, você se cerca de fazer exames pré-operatórios para esse ato cirúrgico, você se cerca de drogas que, se o animal entra em uma parada cardiorrespiratória,
você consiga ressuscitar esse animal. Esse animal ele está entubado e sob uma ventilação mecânica, né, com o auxílio de um equipamento fazendo a oxigenação desse pulmão. Então, você se cerca de cuidados, né? Faz teste de glicose antes para saber se o animal tem uma hiper ou uma hipoglicemia. Então você se cerca de cuidados para que você possa dar uma boa qualidade no pré-cirúrgico, né? No transcirúrgico e no pós-cirúrgico. Então isso daí é onde o cirurgião e o anestesista se cerca de cuidados para poder ter uma boa resposta para o animal, né, como também para o proprietário desse animal que, claro, entregou ele vivo e quer receber ele vivo. Porém, infelizmente, existe risco de óbito em qualquer procedimento. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030, vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Dr. Robson. Me tira uma dúvida aí, porque eu tenho uma cadela, ela está com 4 anos, foi tirada de rua, a gente aproxima a idade dela de 4 anos. Ela nunca tomou anticoncepcional, nunca cruzou, aí agora apresentou leite na mama dela, saindo leite. É normal? É normal, Dr. Robson? Primeiro, meus parabéns por você ter adotado. É importantíssimo que as pessoas adotem animais para que a gente possa diminuir essa quantidade de animais de rua. A cadela, ela tem uma característica interessante. A cadela, ela desenvolve uma doença chamada pseudogestação. A cadela, ela acha que está prenha, consequentemente, essa prenhez psicológica faz com que ela desenvolva leite na glândula mamária. Mas é importante fazer um exame de ultrassonografia para saber se ela realmente não está prenha. Tá? A maioria desses animais que desenvolvem pseudogestação, eles são animais que apresentam cistos nos ovários. Tá? Esses cistos produzem hormônios que faz com que esse animal apresente essa característica de gestação. A indicação para esses animais que apresentam pseudogestação, que principalmente em cadelas, é que você realize o ato cirúrgico, né, fazer a esterectomia desse animal, mas antes você tem de entrar com medicações para que essas medicações sequem o leite desse animal. Mas para a senhora, o ideal primeiro é que faça um exame de ultrassonografia para saber se essa gestação, se esse leite na glândula mamária não é uma gestação ou se é uma pseudogestação. Isso aí fica a orientação. Mais perguntas, vamos ouvir. Soledade, a minha cachorra não está no cio, mas só que ela começa a brincar com as outras cachorras, aí começa a mengar nas cachorras como se quisesse cruzar. O que é que pode ser? Que ela não está no cio, aí está me preocupando. Mas me dizer alguma coisa aí? Tenha um santo e abençoado dia. Vai dizer agora. Essa característica que fêmeas têm de apresentar características de macho, né, de querer cruzar, ela também está relacionada, Geraldinho, a problemas de cistos em ovário ou de dominância. Existe aí as duas possibilidades. Uma possibilidade de hormônios que estejam atuando e ela ficar aí, como ela diz, mengando, né? Fica tentando fazer o ato de cruzar. Ou uma característica de dominância, que é uma característica onde ela tem ela acha que é macho e que tenta dominar aquele local ali, né, aquele outro animal, com a característica de tentar cruzar. Isso aí, a indicação também é que faça a esterectomia desse animal para que diminua aí essa circulação de hormônios e resolva o problema em definitivo. Mais perguntas, vamos ouvir. Bom dia, Robson. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, eu gostaria de uma explicação sobre barriga d'água em gatos. E aí, Dr. Robson? Olha, a barriga d'água é um ascite, é líquido na cavidade abdominal. Hoje, em felinos, já que ela pergunta, a maioria das barrigas d'água estão associadas a PIF, que é peritonite infecciosa felina. Porém, animais que têm problemas de insuficiência renal, animais que têm problemas de verminose, hipoproteinemia,
problemas cardíacos, né, endocardioses valvares, verminose, não sei se eu já falei, tudo isso daí pode, problemas de fígado, hepatite, tudo isso daí pode propiciar um quadro de ascite. O ideal é que a senhora leve esse animal para um médico veterinário para que ele possa fazer exames, esses exames, muitas vezes, o diagnóstico através do exame de ultrassonografia, fazer aí os exames que necessita para confirmar ou descartar os casos, né? Lembrando que a PIF, a gente tem uma limitação para diagnóstico de PIF, onde muitas vezes é utilizado um teste de Rivalta, mas ele não é muito específico, tá? E ver se esse animal tem ou não tratamento, porque a PIF hoje para a gente o prognóstico é ruim e a gente já orienta o proprietário que infelizmente o tratamento de PIF é muito ruim. E lembrando que a maioria desses animais que apresentam esses quadros, ele vem com um conjunto de doenças. Muitas vezes ele está com hepatite, com a pancreatite, com insuficiência renal, com uma FIV ou uma FeLV, que são quadros virais, e ainda mais apresenta o quadro de PIF. E isso daí, o prognóstico é ruim e a gente já orienta o proprietário que, infelizmente, esse animal, a tendência dele é ir a óbito. Mas é importante fazer a investigação e ver qual realmente está sendo a causa base da doença para poder tratar adequadamente. Mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia. Eu me chamo Geraldo, estou falando daqui de Serra Negra do Norte. Eu queria saber do médico veterinário se tem como conhecer quando o gato ou o cachorro está com vermes. É só isso. Muito obrigado. Tem como conhecer? Olha, existem algumas características que a gente pode dizer, né? Quando o animal começa com emagrecimento, quando o animal começa com quadros de diarreia, quando o animal apresenta, o gato, ele tem um vermezinho que fica saindo, muitas vezes um vermezinho branco, ele fica saindo ali no ânus, ele sai e volta, né? Quando o animal começa a eliminar fezes, nas fezes, você vê a presença de verme. Animal esfregando a bundinha no chão, também é outra característica. Se eu for falar aqui, tem diversas características. A questão é, esses sinais, eles não são patognomônicos, quer dizer, eles não são únicos ou característicos dessa doença, né, da verminose. Outras doenças podem causar o mesmo sintoma. Uma infecção intestinal pode causar uma diarreia, né? Uma inflamação da glândula perianal pode causar o animal esfregar a bundinha no chão. Uma leishmaniose, por exemplo, pode causar um emagrecimento. Então, eles não são sinais que são específicos da doença. Quem vai dizer se o animal tem verminose ou não são exames de fezes, onde você consegue identificar nas fezes a presença de ovos e você consegue dizer se o animal tem ou não ali um quadro de verminose, tá? Lembrando que as vermifugações, dependendo do animal, você deve realizá-las no mínimo a cada 6 meses. Mas o senhor pode coletar as fezes desse animal e levar para um médico veterinário para ele que possa fazer exames laboratoriais e dizer se o animal tem verme ou não, tá? Ou se ele apresenta uma dessas características que eu falei, leve para um profissional que ele vai conseguir diferenciar a doença do seu animal. Dr. Robson Góes é médico veterinário, atende na clínica Veteripet, que fica na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Anote aí o telefone, 3421-1263, ou então o WhatsApp, anote aí, 99962-1907. Vou repetir, 99962-1907. Então você pode acessar o Instagram, o @Veteripet, e lá o Dr. Robson passa orientações, dicas, você compartilha e segue aí a Veteripet. Dr. Robson, obrigado e até a próxima sexta. Obrigado a todos e um bom final de semana. São, agora na capital do Seridó, são